O Via Justiça de hoje é sobre os direitos dos moradores de rua. O projeto Rua de Direitos foi lançado em maio em Belo Horizonte. Nossos convidados, o juiz Sérgio Henrique Cordeiro Caldas Fernandes, da 23ª Vara Cível de Belo Horizonte, e o promotor de justiça Paulo César Vicente de Lima, da Coordenadoria de Inclusão e Mobilização Sociais. Numa parceria da TV Assembleia com a Mages, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o Ministério Público e o Governo do Estado, através do Servas, celebraram um convênio para a proteção de direitos e a inclusão social da população de rua de Belo Horizonte. Doutor Sérgio, doutor Paulo César, como foi a ideia de união dessas instituições em favor do morador de rua? Doutor Sérgio. Já existia um projeto, né, que já estava sendo levado a cabo pelo Ministério Público, né, através do doutor Paulo, na CIMOS, e nós levamos esse projeto, esse termo de cooperação técnica até o Tribunal de Justiça. E isso foi abraçado pelo presidente do Tribunal de Justiça, pelo corregedor-geral nosso, abrindo todas as portas para que a gente pudesse, na verdade, concretizar esse termo. Na verdade, a gente está dando concretude, efetividade ao decreto 7.053, né, que vai falar da Política Nacional das Pessoas em Situação de Rua, e a própria lei estadual também no mesmo linha. Doutor Paulo César, o que diz o convênio que cabe a cada uma dessas entidades? Pois é, na verdade, o Ministério Público tem trabalhado com esse tema já há um tempo, inclusive no Conselho Nacional do Ministério Público, em Brasília, na Comissão de Direitos Fundamentais, é um projeto específico do Ministério Público em defesa das pessoas em situação de rua. Então, nós estamos tentando buscar a efetivação do Decreto 7.053 e da Lei 20.846 de 2013, que é uma uma iniciativa inédita do Parlamento de Minas, que cria política estadual das pessoas em situação de rua. Nessa legislação estadual, especificamente no artigo 4º, há um chamamento da legislação no sentido da integração de esforços dos poderes públicos, aí no caso o Poder Público Estadual através do Servo, o Judiciário e o Ministério Público, juntamente com a sociedade civil, para tentar tirar a lei do papel e trazer para mais próximo do cidadão. Então, nesse sentido que a gente firmou essa parceria, no sentido de buscar uma sinergia institucional para, dentro da esfera de cada um, tentar contribuir, inclusive mobilizar a sociedade. Então, há vários eixos que prevêem o termo de cooperação técnica, eixos de acesso à justiça, como o doutor Sérgio disse, da implementação do projeto Rua de Direitos, que vai ser uma conjunção de esforços do Ministério Público, do Judiciário, do Governo, da sociedade civil, para atender de tempo em tempo essa população, e também nós estamos muito focados na questão da inclusão pelo trabalho, pelo emprego. Doutor Sérgio, quais são os direitos dos moradores de rua? O interessante é saber o que é, né, no caso, a pessoa em situação de rua. Porque os direitos da pessoa em situação de rua são os direitos de todo cidadão. A pessoa em situação de rua, ela vai ser identificada, né, ou essa população, na verdade, como um grupo heterogêneo, ou seja, ela é um grupo diferenciado, mas nesse grupo, e isso é interessante observar, que só 15% desse grupo, ele vive basicamente de pedir. A maioria, a grande maioria, 85%, tem alguma atividade laborativa, né? Seja como catador, né, seja na área de reciclagem, às vezes na construção civil. Mas é uma população que ela está em uma situação de extrema miséria, por isso a vulnerabilidade, né, por isso que a gente está trabalhando nisso. É outra situação que a gente tem de falar, cerca de 95% pelo censo que foi feito, quer sair dessa situação. É uma população também que tem os laços familiares fragilizados ou rompidos, né, que isso é uma situação muito complicada, e que não tem moradia convencional ou habitual. Então ela está nos abrigos ou está nos logradouros. Ela normalmente não tem esse acesso ao direito, quer dizer, você tem uma gama de direitos e de garantias que a Constituição permite, que as leis permitem, mas ele não tem acesso a esse direito, ele não exercita esse direito, às vezes por falta de conhecimento, às vezes até por falta de alguém estender a mão. O certo politicamente correto dizer, como o senhor falou aí, é pessoa em situação de rua, né? A gente fala muito pessoa em situação de rua exatamente para observar o caráter humano, né? Para não atomizar, né?
Por isso que a gente fala muito pessoa em situação de Doutor rua. Paulo César, como fazer a inclusão social dessa pessoa em situação de rua? Como reconstruir a vida de cada uma delas? Pois é, o grande desafio é exatamente esse. São pessoas que, como a gente disse, que perderam por diversas circunstâncias, né? A maioria desavenças familiares, questão de droga, desemprego, falta de moradia, que perderam a crença na humanidade. Então o grande desafio é essa conjunção de esforços para promover e construir projetos de vida para essas pessoas. Mas para isso, em Belo Horizonte, historicamente, é referência nacional para esse tipo de trabalho. Inclusive a política nacional foi criada a partir de experiências de Belo Horizonte, com grande participação. Há um caminho já na nossa legislação e na política pública para a saída das ruas, com uma série de serviços tipificados, com cofinanciamento federal, estadual e municipal. Então o grande desafio talvez seja fortalecer essa estrutura de equipamentos que existe, de serviços, mas também buscar outras estratégias. É isso que nós estamos tentando fazer, porque muitas vezes o tempo da política não é o tempo adequado para essas pessoas que estão literalmente morrendo nas ruas. Os números de pessoas que são assassinadas em Minas, no Brasil, em razão dessa fragilidade, dessa exposição que elas vivem, né, de dormir aí debaixo dos viadutos, né, então estão sujeitos a uma série de violência, então o número é muito assustador. Então é necessário a gente buscar a eficácia da política social, da política pública, que já é esse caminho tipificado, com previsão de financiamentos das 3 esferas, mas também a regimentar a sociedade civil para tentar implementar essa situação. O que leva as pessoas a viver nas ruas? Quem traça o perfil dessa população é a coordenadora do Comitê de Monitoramento e Assessoramento da População de Rua de Belo Horizonte, Soraya Romina. Certamente, os conflitos familiares encabeçam a lista de motivações que levam as pessoas a viver em situação de rua. Pelo menos 52% das pessoas. Em seguida, vem o uso abusivo de álcool, com 43%. Aí vem falta de moradia, falta de trabalho e também um dado que nos chama muito a atenção, a questão da violência doméstica, que são decorrentes, muitas vezes, de uma orientação sexual diferente, que são decorrentes de uma dificuldade financeira que é natural na vida das pessoas e muitas vezes, lamentavelmente, membros dessas famílias não conseguem ali se organizar ou se reorganizar e acabam vivendo em situação de rua. Doutor Sérgio, quais são as causas das rupturas familiares? São várias, né? A gente observa que grande parte dessas pessoas em situação de rua são da própria cidade, né? Aqui, por exemplo, se a gente pegar a população daqui de Belo Horizonte, há uma parte grande que são nascidos aqui em Belo Horizonte e uma outra parte bem importante que vem da própria Minas Gerais, ou seja, em busca às vezes de emprego, etc. O rompimento de laços familiares acontece de várias formas, por isso que eu falo que a população é heterogênea. Tem desde de situações em razão do álcool, da droga que a pessoa sai, às vezes rupturas por vários motivos. Tem casos que a gente sabe da pessoa de perder o sentido da vida porque a família toda morreu, toda faleceu. E aí ele perdeu aquela vontade. A gente fala que a pessoa em situação de rua ela tem o exercício da vontade um tanto quanto fraturado, né? Ela perde às vezes aquela perspectiva, aquela vontade, aquele propósito de vida. E ao tempo que ele vai ficando na rua, as pessoas começam também a percebê-lo não de uma forma muito positiva e ele introjeta aquilo que a sociedade pensa dele e cada vez mais ele vai se marginalizando. Fica muito mais difícil para ele restabelecer os laços. Ele acaba se sentindo cada vez mais que ele não tem vontade, que ele não é um nada como a sociedade está vendo. Então isso vai retroalimentando essa situação. Então vai acabando, os laços que já estão rompidos vão ficando cada vez mais difíceis de serem restabelecidos. É curioso que muita gente pergunta por que não suicidam, né? Que vivem. Qual é a perspectiva de vida futura para esse pessoal, doutor Paulo César? O que eles pensam de perspectiva de vida? Na verdade é o seguinte, é um pessoal que, como eu disse anteriormente, perdeu a crença na humanidade, então é necessário realmente uma mão. E assim, como eu disse também, a política às vezes não chega no tempo deles. Então é necessário que a gente os apoie de alguma forma. Nós temos uma experiência muito interessante que está acontecendo agora aqui em Belo Horizonte, por exemplo. Nós temos uma audiência pública, alguns moradores de rua nos procuraram. 3 deles, pelo menos, com curso superior e falando que queriam ser incluídos pelo emprego, pelo trabalho, que os sonhos dele é criar uma cooperativa,
Para nossa felicidade, isso tem um ano. Para nossa felicidade, há 20 dias atrás, eles conseguiram criar uma primeira cooperativa de trabalho de pessoas em situação de rua aqui em Belo Horizonte. Então, o que o Ministério Público e Judiciário está fazendo nesse sentido? Além das nossas atribuições tradicionais do processo. Nós estamos chamando esse pessoal, chamando a sociedade civil, já conseguimos capacitação para essas pessoas. Então, a oportunidade eles querem. Agora, a gente precisa ter uma atenção especial e a forma de conduzir esse apoio para conseguir atingir esses objetivos. O Via Justiça faz agora um rápido intervalo e voltamos em instantes. O Via Justiça falando sobre o projeto Rua de Direitos, lançado em maio em Belo Horizonte pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Ministério Público e o Governo do Estado através do Servas. Participam do programa o juiz Sérgio Henrique Cordeiro Caldas Fernandes, da 23ª Vara Cível de Belo Horizonte, e o promotor de justiça Paulo César Vicente de Lima, da Coordenadoria de Inclusão e Mobilização Sociais. Doutor Sérgio, o que dizer sobre o acesso da população de rua à justiça? O acesso, inclusive, aos direitos, né? Porque se a gente for pensar, muito poucas dessas pessoas têm, por exemplo, título de eleitor, né? Várias não têm documento de identidade, algumas não têm, por exemplo, a própria questão do registro de nascimento. O que acontece, então? Fica muito difícil para ela exercer o próprio direito que ela tem. Então, é aquela coisa que a gente fala, as conquistas civilizatórias, né, as garantias dos direitos que a gente tem, a gente vai pegar a questão no mínimo existencial do artigo 1º da Constituição, artigo 3º da Constituição, fica muito difícil a pessoa exercer, ou seja, ela tem mecanismos para exercer se ela sequer sabe que ela possui essa possibilidade. Nem acesso a direitos previdenciários, né? Exatamente. Então, o que a gente está tentando fazer? O doutor Paulo falou, a gente tenta fazer pontes, né? Na parte, por exemplo, da Justiça, do Judiciário, do Ministério Público, a gente está tentando fazer um projeto com corregedoria para dar uma indicação de prioridade a processos em que a pessoa está em situação de vulnerabilidade, né? Outra questão também, nessa linha que o doutor Sérgio está abordando, a questão também da discriminação dessas pessoas em razão da aparência, do cheiro. Elas têm dificuldades do próprio acesso aos prédios do tribunal, eventualmente, aos prédios do Ministério Público, às próprias lojas, bancos, em razão desse preconceito que impera no senso comum. É uma questão também que a gente está tentando combater através a previsão do projeto de uma campanha também de conscientização da população, no sentido que essas pessoas são sujeitos de direitos, vulneráveis e que precisam do apoio de toda a comunidade para sair. E no próprio decreto, na própria lei estadual, ela já faz essa previsão de tentar um melhor acesso e também um melhor relacionamento do servidor público com essas pessoas em situação de rua. Vamos ver agora, então, o que a população de Belo Horizonte acha dessa situação dramática da população de rua. Eu chego aqui no centro de manhã, eu vejo várias pessoas, moradores deitados, entendeu? Outros bêbados, drogados. Horrível, né? Você vê aí, toda hora você passa aí no centro, tem nego assim, deitado aí, com estado decadente, sem dente, sem higiene nenhuma. Elas não têm emprego bom, elas não têm oportunidade. O consumo de crack é altíssimo, gravidez, aí eu vejo as meninas sempre barrigudas, é bastante complicado. A pessoa está na rua hoje, ele come, ele bebe, às custas de todo mundo que passa na rua. Pede uma moeda para um, dá. Pede um cigarro, dá. Pede uma bebida, alguém dá. Então isso torna comodismo. O problema é muito mais fundo, sabe? A coisa é na educação, é dar oportunidades, é colocar o dinheiro dos impostos nos lugares certos. Tipo um albergue para pôr as pessoas, para ir conscientizando o que tem que fazer, do que eles vão fazer para eles. Você não vê o Estado fazendo uma política para poder acolher essas pessoas mesmo. Não, porque a exclusão começa no Estado, a exclusão social. A opinião dos senhores sobre a fala popular, e essa última que falou, essa última cidadã, fala de políticas públicas, de uma certa forma. Faltam políticas públicas no país para essa população, doutor? Na minha concepção, falta a implementação das políticas públicas de acordo com a demanda. E é o seguinte, um dado da pesquisa nacional sobre a população em situação de rua, que apenas 3% dessa população consegue se organizar em razão dessa fragilidade em movimentos, então consegue levantar suas bandeiras.
Então a gente sabe que a coberta é curta, orçamentária. Então muitas vezes a previsão de equipamentos e orçamentos eles não são executados, não são implementados e acaba tendo uma defasagem da política pública em relação à demanda. Mas por que não são executados? Falta vontade política? É questão de política? opção legislativa e essa população, na verdade, não tem uma capacidade de organização, de pressão para conseguir a efetivação desses equipamentos, desses serviços, da uma forma adequada que tinha que ser de acordo com a previsão da legislação. O senhor falou do estigma que eles sofrem por parte da população, né? Sim, assim, na verdade, o problema é difícil, é complexo, né? Eu mesmo estou trabalhando com esse tema há 4 anos e eu aprendi muito. Então, acho que uma grande questão é essa questão da conscientização e tentar ter uma visão mais profunda, como uma telespectadora falou ali, de conhecer assim, as origens do problema, né? A pessoa, ninguém está na rua porque quer. É porque sofreu dificuldade, nós todos estamos sujeitos. O doutor Sérgio deu o exemplo de um cidadão da área do direito, que ficou aqui 3 meses na Praça 7, que foi fazer uma viagem no interior de São Paulo, cometeu equívoco no trânsito, morreu a família inteira, ele perdeu uma situação que todo mundo está sujeito. Então a pessoa ali está com os laços extremamente fragilizados, então nós temos que tentar construir estratégias. Pois é, doutor Sérgio, como quebrar esse estigma por parte da população? Uma das situações é essa que a gente está fazendo. Porque o que acontece, que é muito interessante, é chamar a atenção para essa realidade. Pessoas em situação de rua, sempre teve pessoas em situação de rua, tem pessoas em situação de rua aqui, tem pessoas em situação de rua no Japão, tem pessoas em situação de rua na França. Né? Todo local tem pessoas em situação de rua. O que acontece muito, que a gente percebe, é que nessa estrutura, né, nessa modernidade que a gente está, nesse sistema, você tem um sistema que vai muito pela estética, um pouco menos pela ética. É um sistema que cria necessidades, que cria uma sociedade de consumo, e aí você cria também aquela questão de um padrão. Então, um padrão que varia muito rápido e que cria o descarte. Ou seja, o que não está dentro daquele padrão já não é interessante, é desinteressante. Então a gente nota às vezes que isso atinge a pessoa em situação de rua, que a população, às vezes as pessoas estão muito preocupadas com o dia a dia, com padrões, e ele está fora daquele padrão, às vezes aquele padrão estético, o que for. Então isso revela contradições sociais da população como um todo. E aí o que acontece? Ele passa a ser parte da paisagem urbana, então a pessoa às vezes não vê como um ser humano, como uma pessoa, mas como uma coisa. Na hora que você não nota aquilo como ser humano, como igual, né, você não tem um sentimento altruísta, você não tem um sentimento, às vezes, de ajudar. Você vê, na verdade, aquilo como problema, né, como um obstáculo, como uma coisificação. Aí leva o medo, leva a repulsa. Então, uma talvez, das mais importantes ações que nós temos é exatamente essa, a gente chamar a atenção, desviar o olhar para ali, que é uma pessoa como você, né, de uma situação ou de outra, aconteceu alguma coisa, uma fratura na vida, que ela está lá. A partir daí, a gente abre, né, as possibilidades de ajuda, porque a sociedade tem que cuidar dos seus. Né? Isso que é o principal. O Via Justiça faz agora um rápido intervalo, voltamos em seguida com o bloco final do programa. O Via Justiça e o projeto Rua de Direitos em Belo Horizonte. Tribunal de Justiça, Ministério Público e Governo do Estado, através do Servas, celebraram um convênio para enfrentamento do drama da população de rua na capital de Minas Gerais. Participando do programa, o juiz Sérgio Henrique Cordeiro Caldas Fernandes, da 23ª Vara Civil de Belo Horizonte, e o promotor de justiça Paulo César Vicente de Lima, da Coordenadoria de Inclusão e Mobilização Sociais. Pediria aos senhores que a gente fizesse agora uma síntese dos direitos dos moradores de rua que estão sendo desrespeitados. Quais são, por exemplo, os direitos civis, os direitos políticos, os direitos ambientais, por exemplo, que estão sendo desrespeitados? Pois é, na verdade, a pessoa em situação de rua tem os mesmos direitos que todos nós, né? Eles vivem num patamar abaixo da dignidade da pessoa humana, né? Muito abaixo do mínimo existencial. Do mínimo social, mínimo né? social. Então, eles, na verdade, eles têm uma série de violações. E o principal, talvez, e que gere, inclusive, um motivo significativo dessas pessoas estarem nas ruas, é a falta de acesso à habitação. Direito à moradia, né? E uma questão interessante com relação, por exemplo, aos direitos ambientais, né? Mais do que sujeitos de direitos ambientais, eles são agentes ambientais. Que um grande percentual dessas pessoas em situação de rua que tiram o mínimo das ruas trabalham na coleta seletiva. Então acabam fazendo, né, em parceria com associações de catadores, aqui em Belo Horizonte, por exemplo,
com a Asmari, recolhendo esse material e reintroduzindo na cadeia produtiva. Então, além de ter direitos ao meio ambiente, de estar participando da sociedade, aí, participando das praças, ele ajuda o meio ambiente, mas ele ajuda sofre o meio ambiente também em função da situação dele, né? Sofre, e assim, sofre muito preconceito. Tem carência na parte, por exemplo, do acesso a direitos previdenciários, né, assistenciais, às vezes por falta de conhecimento, por falta de um canal de aproximação. Na questão da própria exercício da cidadania, né, vários não têm título de eleitor, então, portanto, eles não votam, portanto, não se organizam, não tem representantes, né, que vão defender questões específicas e particulares. Então, são uma gama. E tem os direitos, né, que nós temos: direitos à segurança, direitos à moradia, direito à saúde, direito ao acesso à justiça. A cultura. Direito à cultura, o acesso à cultura. Então, tudo isso vai só levando ele a ficar mais marginalizado da sociedade. E, sobretudo, doutor Sérgio, doutor Paulo, como os senhores disseram, o direito ao trabalho. Mas, pelo que os senhores falam, parece que há também, por parte das empresas, um grande preconceito que dificulta essa inserção, não é verdade? É verdade. Assim, até dificuldade de endereço. Às vezes o endereço dele é um abrigo. Quando chega lá para fazer uma entrevista de emprego, vê que o endereço é um abrigo, ele já é reprovado. Então, assim, um dos objetivos desse tempo de cooperação, dessa sinergia institucional, né, dessa parceria do Tribunal de Justiça, que nós agradecemos muito, como o Ministério Público conserva, é também de trazer para essa conversa, né, os setores, né, da iniciativa privada, as universidades, para estarem cerrando fileiras com a gente no sentido de contribuir para desmistificar esse problema, compreender com mais profundidade e tentar construir caminhos aí, junto com eles, inclusive. Eu pergunto aos senhores, por que mais de 90% dos moradores de rua de Belo Horizonte, segundo o censo, né, que foi feito no ano passado, preferem viver no espaço urbano e não ir para os abrigos? Tem vários motivos, né? A pesquisa nacional, a pesquisa que foi feita aqui, difere um pouquinho, mas tem vários motivos. Muitos preferem, querem ir para os abrigos, mas têm alguma dificuldade, em razão da insegurança, em razão, às vezes, da questão de salubridade, em razão de ter muita gente, também em razão da estrutura de regras, né? Algumas situações também que a gente está falando que são diferentes, às vezes fora da nossa realidade, mas existe. A pessoa, às vezes, ela está na rua e a vida dela é aquilo que ela tem, ou seja, são aquelas poucas coisas que ela leva consigo, de repente, a gente estava falando, até um cachorro que ela tem, etc. Então, na hora que ela for para o abrigo, ela vai abandonar parte da vida dela. Para a gente pode parecer uma coisa pequena, mas ali é tudo que ela tem. Nós reconhecemos o esforço do município de Belo Horizonte nesse sentido, como eu disse, que historicamente é referência para atuação com relação à população em situação de rua. Mas nós temos também alguns problemas nos equipamentos. Né? A equipe de abordagem não é suficiente, não tem a quantidade de pessoas adequadas. Os abrigos, por exemplo, o principal abrigo daqui tem capacidade para 400 pessoas. A tipificação nacional para esse tipo de equipamento é de 50. Então, a equipe técnica ali daquele abrigo desenvolver um trabalho de reinserção social é mais difícil. E nós temos um problema histórico também aqui. É um problema grave, até meio constrangedor, mas que é bastante grave, que é a questão de insetos que tem nos abrigos. Nesse abrigo, por exemplo, e a gente também reconhece a tentativa da prefeitura de solucionar, mas tem percevejos. Então tem pessoa que é alérgica, é mordido, está à noite dormindo lá, é mordido. Então tem essas dificuldades que têm que ser enfrentadas. Então o objetivo do projeto é tentar também construir estratégias para ir melhorando esses gargalos que impedem as pessoas de acessar. O albergue, na verdade, não é um fim, ele não é um depósito, ele faz parte de uma transição, né? Então, por exemplo, o próprio município que faz a execução, ele tem uma estrutura de abordagem, né? Mas que é para você sair daquilo, então é para você mudar, você se transformar, é uma época de transição. Então, isso que a gente está vendo. Só lembrando para o telespectador, o censo feito em Belo Horizonte, em 2014, ele registra cerca de 2.000 moradores de rua na capital que vivem principalmente no centro da cidade. 20 segundos para cada um para as considerações finais, começando com o senhor, doutor Paulo César. Eu queria agradecer e dizer, e conclamar a população a se unir conosco aí, com o Ministério Público, com o Judiciário, nessa campanha, e dizer o seguinte, que a questão de população em situação de rua é uma questão de política social, eminentemente de política social. E nós temos que contribuir para a implementação dessas políticas, para que as pessoas possam achar o caminho aí da sua vida. Doutor... Isso, nós vamos tentar trabalhar como pontes, né? E queríamos muito que todos, que a sociedade participasse, estendesse a mão nesse esforço conjunto,
porque é o que eu falo, a realidade é nossa, nós que temos de cuidar dos nossos. Muito obrigado aos senhores pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a AMAGES, a Associação dos Magistrados Mineiros. Até o nosso próximo encontro.